O perfil do treinador de futebol para o século XXI. Livro interessante do professor Jairo da Cunha Pereira. Estou procurando aqui um capítulo que pode dizer como um treinador e por quanto tempo ele pode blindar um grupo que não recebe salário há 4 meses. Bom dia. Alô, turma! Bom dia, um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O Vasco não conseguiu vencer um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Empatou em 0-0 ontem à noite na ressacada com o Avaí. E olha que teve a pique de perder o jogo, mas também teve as oportunidades para vencer a partida. Mas aí bateu no velho problema da qualidade, da falta de capacidade de fazer gols. Mas foi muito claro, muito notório, o abatimento do grupo, principalmente no primeiro tempo. Um time apático, um time sonolento, um time sem vontade, um time com pouca disposição para ganhar as divididas, com pouca ambição de vencer uma equipe que está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que valorizava o empate, porque a briga do Vasco, e o discurso dele permanece, é para não cair, para ficar longe da zona da confusão. O Vasco agora está a 5 pontos dessa perigosa zona. É um discurso que Vanderlei utiliza. Eu particularmente até acredito e acho que nós, torcedores do Vasco, realmente precisamos cair numa realidade muito triste e dolorida. Para quem, como eu, que vou fazer 50 anos, vi tantas alegrias e tantas glórias do Vasco. Você que também já viu muitas alegrias, sei que deve ser duro ouvir que o Vasco agora briga na parte de baixo da tabela. Olha, dá uma dor no coração, dá um aperto, mas é a vida. Assim são os momentos da vida. Mas realmente preocupa a questão que envolve a baixa produção e a baixa vontade. E alguns aspectos eu pensei da entrevista coletiva depois do jogo do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo cita 3 aspectos que me parecem bastante claros de que ele não está mais conseguindo segurar a tal blindagem ao elenco em relação à questão de problemas salariais, chegando a 4 meses de salário por CLT, 5 na carteira. Fora os funcionários, também muito importantes no clube, aqueles que ajudam na rouparia, ajudam na massagem, ajudam no ônibus, ajudam a cortar a grama, todos com salários atrasados. Eu vou destacar aqui 3 aspectos dessa entrevista do técnico Vanderlei Luxemburgo. Dê a sua opinião, veja se você não acha que é assintomático, pelo que fala o treinador do Vasco, que realmente está duro para controlar a cabeça dos jogadores do Vasco. Que a questão de grana, que vinha sendo blindada até então, parece que começa a atingir esse grupo. Tomara que estejamos errados. Começa falando Vanderlei. O problema é que vocês resumem o Vasco ao elenco. Eu resumo o Vasco aos últimos anos. O que o Vasco passou nos últimos anos. A estrutura, as dificuldades, são muitas dificuldades, não resta dúvida. Um outro ponto que diz Vanderlei Luxemburgo, quando você vai bater um pênalti, com tudo redondo, tudo certinho, o clube em ordem, você vai com a certeza, eu vou fazer o gol e comemorar a vitória. E aí ele complementa num terceiro ponto. Quando está com muita cobrança, coisas complicadas, o jogador com certeza vai naquele sentido de, se eu perder, vão me criticar, me dar porrada. Não tenho dúvida nenhuma de que isso aconteceu dentro do jogo. É uma preocupação, porque até então a questão do salário parecia não afetar diretamente o grupo. Será que vai começar a afetar? A direção do Vasco não responde quanto a isso. Há apenas suposições, ideias. Tento falar todos os dias. Hoje vai ser mais um dia. Departamento financeiro, departamento jurídico. E as notícias são, quando conseguimos falar, não há novidades. Olha, precisa começar a pintar novidade. Porque vai apertar, faltam poucas rodadas para o final do Brasileiro e o Vasco não pode se dar ao luxo de arriscar cair, porque o grupo vai cair de produção por conta da falta de salários. Atenção, direção do Vasco, está na hora de se mexer mais,
Tá na hora de criar um fato novo. Ah, mas e da onde vamos tirar dinheiro? Não sei. Se virem. Porque se vocês assumiram a direção do clube, sabiam dos problemas, o presidente Alexandre Campelo falou isso na nossa live, se sabiam que seriam os problemas maiores que o Vasco vem vivendo nos últimos anos. Está na hora de buscar uma solução, seja ela qual for. Vanderlei Luxemburgo também disse que provavelmente vai poupar alguns jogadores do elenco para esse jogo de domingo. Na minha concepção, é um discurso muito mais político. Na verdade, ele vai fazer alterações porque alguns jogadores estão muito mal. Ele não vai expor isso abertamente, mas a gente pode especular. Os dois laterais, Iago Pikachu e Danilo Barcelos, muito mal. Raul não fez um bom jogo, talvez muito mais pela questão física de não ter treinado muito durante a semana. Será que sai do time? Acho particularmente difícil. Marco Júnior tem tido uma sequência muito forte. É um jogador que não tem uma condição aeróbica de aguentar e suportar o jogo como um jogador de grande intensidade. É um jogador que jogou em equipes menores. Talvez esteja sentindo. Rossi, desde que voltou da apendicite, tirou o apendicite, foi embora a condição física e foi embora também o futebol do Rossi, que não está jogando bem. Thales levou uma pancada no tornozelo. É o último jogo dele. Até se colocou ontem uma possibilidade do Vasco pleitear a permanência dele. Não há nenhuma chance. O jogador segunda-feira se apresenta à seleção brasileira. Thales está com o tornozelo dolorido, mas a princípio deve jogar, apesar também de ter caído muito de produção. E aí a dúvida. Tirar esses jogadores, poupá-los para colocar quem? Leandro Castan e Marrone estarão de volta. Leandro Castan provavelmente como titular. Marrone não se sabe. Fred Guarim deve estar em condição, vai para o jogo. Se jogando no banco é uma outra dúvida. E aí as opções são aquelas várias que vocês podem colocar. Da base, particularmente, acho muito difícil. Apenas o Gabriel Peck e o Bruno Gomes vinham sendo remotamente escalados, não devem ser opção para começar jogo. Felipe Ferreira, acho que ganhou uma vaga. Entrou ontem razoavelmente melhor do que aqueles que estavam jogando e deve jogar. Cleiton, não sei. Thiago Reis melhorou muito, está treinando melhor. A informação que eu tenho é essa. Está melhor, inclusive melhor fisicamente. Pode ser que mereça uma oportunidade. Cáceres na lateral direita, quando jogou, não jogou bem. Andrei entrou ontem no jogo, também não consegue desenvolver muito. Henrique de volta, não se sabe. E aí aqueles que são bastante improváveis, que até estavam no banco ontem. Bruno César, Valdívia, Marquinho, Felipe Bastos, jogadores que não são queridos pelo torcedor, que quando entram sob pressão, mas, quem sabe, na questão de mudança anímica do time, melhorar a condição de cabeça do time, pode ser que Vanderlei Luxemburgo faça a opção por alguns deles. Mas, na verdade, hoje e amanhã, os únicos dias para ele definir, porque domingo tem um jogo dificílimo, passou a ser complicadíssimo, contra o Fortaleza em São Januário, às 4 da tarde. Sobre a situação de 3 jogadores, que foram muitos assinantes que perguntaram, eu vou trazer aqui a informação de Fred Guarim, Breno e Ramon. A situação de Breno e Ramon é uma situação, gente, que eu já coloquei aqui para vocês. A gente não está aqui para iludir. A gente tem muita informação dentro do clube, de fora do clube. Breno e Ramon são excepcionais profissionais. Estão fazendo o máximo para voltar, mas não depende disso o retorno deles. Breno ficou no banco alguns jogos, voltou a ter inchaço no joelho. Não está bem. Está recuperado agora, volta às atividades provavelmente na semana que vem. Mas dificilmente o Breno vai jogar esse ano, gente. Faltam poucos jogos, não jogou o ano inteiro, não vai ser a opção. O Ramon voltou a treinar bem com bola, treinando em campo reduzido, treinamentos técnicos, mas ainda falta força ao Ramon. Pode ser, tem uma chance diminuta de talvez aí na reta final do campeonato, nos últimos 10 jogos, ir para um banco, poder ajudar. Mas jogar com intensidade não joga mais de ano. Então Breno e Ramon, é bom o torcedor do Vasco não contar com esses 2 jogadores. Já Fred Guarim, a notícia é muito boa. Guarim não está fisicamente ainda no ponto ideal, é um jogador que está parado há mais de 3 meses, mas já está numa condição aeróbica quase boa, porque tem isso como valência principal do seu treinamento. Está ainda um pouquinho pesado, pelo menos aparentemente, a gente viu a foto ontem dele no Bom Dia com o Emerson Rocha, mas uma coisa que chamou a atenção. Quando você fala com uma pessoa e aquela pessoa fala, você vai confirmar. Quando uma segunda pessoa fala a mesma coisa, você já começa a desconfiar que é verdade.
Gente, quando mais de 3 falam o mesmo discurso, você passa a acreditar. E eu ouvi de gente de dentro do Vasco, gente que treinou com ele, gente que observa ele, mais de 3, 4 pessoas. Fred Guarim é fora da linha. É jogador nível internacional. Nos treinos, no passe, na movimentação, na distribuição, na orientação, na batida de bola, é um jogador que vai ajudar o Vasco demais nessa reta final. Precisa estar 100%, mas para domingo, com certeza absoluta, pelo menos no banco de reservas, Fred Guarim vai estar. E quando entrar, não vai sair mais. O jornal inglês The Guardian publicou uma reportagem dos 60 melhores jogadores jovens do mundo. E 3 brasileiros estão entre eles. Um deles, o vascaíno Thales Magno. Você está vendo aí o título da reportagem do The Guardian. Você vê também as fotos de alguns dos jogadores que estão incluídos nessa relação. Há um jogador do Curitiba e um jogador do Flamengo. E a reportagem mais ou menos diz que Thales é um jogador diferente, é um jogador que surgiu, que não se tinha uma grande esperança, mas é muito talentoso, muito hábil, muito provido de personalidade, com muita personalidade, com a idade que tem, de partir para dentro, não ter medo do adversário. Thales Magno, que aliás, a partir de hoje, já não tem mais a empresa Life Pro como sua empresa, a empresa que o representa. A expectativa é que na semana que vem, com ele na seleção, ele possa assinar o seu novo compromisso. Detalhes pequenos, eu tenho falado com algumas pessoas, detalhes pequenos estão separando essa renovação, mas é praticamente certo que o Thales Magno realmente vai renovar com o Vasco até 2023, com a multa rescisória nacional aumentando por conta de um salário melhor e também a multa internacional aumentando. A informação que nós temos, já demos isso aqui, entre 45 e 50 milhões de euros. Muita gente dizendo, poxa, mas tinha que ser 100, 150. Pode ser que seja. A informação que nós temos é extraoficial. Pode ser que a multa seja maior, mas a informação que nós temos é que vai girar em torno de 45 a 50 milhões de euros. Para a gente concluir esse bom dia, a delegação do Vasco está voltando de Santa Catarina, vai fazer um trabalho rápido, regenerativo, amanhã faz um treinamento e segue. Como disse Vanderlei Luxemburgo, seguir para o jogo com pijama training. Jogadores descansando, se alimentando, concentrados, pouco treino em campo e muito treino para recondicionamento, porque agora começou uma maratona. E isso preocupa, porque com o elenco que o Vasco tem, com a pouca qualidade, se os pouquinhos que nós temos estiverem mal fisicamente, vai ser complicado essa reta final. O Vasco está a 5 pontos da zona de rebaixamento, pega 2 jogos em casa contra a Fortaleza e contra o Botafogo e precisa vencer. Está na hora de vencer. Já são 2 jogos sem vitória. Vanderlei lembrou ontem que nessa época no campeonato o Vasco tinha somado 1 ponto e agora somou 5. Vanderlei, mas os outros também somaram mais. Está na hora do Vasco somar mais pontos, pelo menos para dar um alívio, uma segurança ao seu torcedor que está muito inseguro. O time já não é bom, o seu discurso é um discurso que devemos pensar mais em fugir do que brigar lá em cima, enfim. Então não dá para cobrar muito do torcedor, calma. A gente está nervoso, a gente está preocupado, porque o Vasco não pode nos dar essa decepção de novo, de cair esse ano. Tem muito time ruim, mas o Vasco está num viés de baixo. Se é salário, atenção diretoria, está na hora de se mexer. Se é questão física, muda o time. Se é questão anímica, domingo o torcedor vai estar em São Januário. Não sei se vai lotar, muita gente desanimada com o Vasco. Tomara que o torcedor que vá a São Januário vá com o espírito de apoiar. Se for para vaiar, se for para não dar apoio a esse time, nem vá ao jogo, fique em casa. Você que vai a São Januário domingo tem que prestar atenção nisso. A hora é de apoio a esse time. Curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação. Mais tarde a gente tem o AV News com todos os detalhes, o rescaldo dessa volta do Vasco e a expectativa para o jogo de domingo contra o Fortaleza. Ok, turma? Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Tchau.